Boa noite, pessoal. Que bom estarmos reunidos nessa noite para o início dessa conferência, desse congresso de jovens de pegada reformada, né? Alguém falou assim, me perguntaram assim esses dias assim, mas como é que essa conferência ela tem assim uma pegada reformada? Eu falei assim, legal, eu gostei desse negócio de pegada reformada. É uma conferência reformada. Ela é uma conferência distintivamente reformada, ainda que seja uma conferência de jovens, e todos os temas que nós vamos trabalhar aqui ao longo desses 3 dias, você tem a oportunidade de estudar e refletir dentro de uma perspectiva reformada, bíblica, sobre tudo o que nós vamos falar. E o tema que foi escolhido por essa conferência, pela equipe aqui da igreja, da liderança, ele é muito oportuno, nós falarmos sobre afinidade. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu só gostaria de me apresentar. Meu nome é Matheus, sou pastor da Igreja Presbiteriana Redenção e é uma alegria estar aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico. Os irmãos aqui são muito queridos, muito amados. Vejo muitos amigos sempre, todas as vezes que venho aqui, e tenho a oportunidade de caminhar com os pastores dessa igreja como amigos, como irmãos que têm sido realmente preciosos na caminhada. Meus irmãos, nós vamos tratar sobre afinidade nessa conferência. Você é uma pessoa que tem afinidade com as coisas? A gente tem afinidade com um monte de coisa, né? E a pergunta é se nós temos afinidade entre nós nas coisas que dizem respeito ao reino de Deus, à verdade do Senhor. E nessa noite, nós vamos começar com este tema da afinidade confessional. E se você tem a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler esse texto e não todo, os versículos 27 até o versículo 30. Eu não vou fazer necessariamente uma exposição especificamente dessa passagem, dessa perícope, mas usá-la como a plataforma para nós pensarmos no tema desta noite. Filipenses capítulo 1, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, nosso Pai precioso. Nesta hora nós estamos diante da Tua palavra e diante da verdade de Deus, a qual nos sujeitamos e pela qual também vivemos. Rogamos que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento, nos abra os olhos espirituais, os ouvidos, para que sejamos capazes não somente de apreciar a verdade do Senhor, mas de sermos impactados por ela e de trazermos ela a fundo em nossos corações e na aplicabilidade das nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse assunto de confessionalidade ele é muito interessante, né? Eu lembro a primeira vez na minha vida que eu ouvi a palavra ou a expressão confissão de fé de Westminster. E eu lembro, na minha antiga igreja, a primeira vez que eu ouvi esse negócio, eu falei assim, isso é muito estranho, né? E a forma como eu ouvi, a primeira vez que eu vi isso foi, tinha um irmão da igreja, um presbítero, que fazia a liturgia na minha antiga igreja, e aí ele botava assim, no final da liturgia, no final do boletim, ele botava assim, trecho da confissão de fé de Westminster. E aí um dia, o pastor da igreja, ele fez o seguinte, olha, não vamos só... Você sabe que aí no boletim tem um trecho da confissão, mas nós vamos ler essa confissão no culto. E, meus irmãos, eu confesso para vocês que quando eu era um jovem, eu achei aquilo super estranho. Aquilo na minha cabeça veio assim, nossa, isso é coisa de católico. E eu não sei se você já pensou nisso antes, quando você ouve a palavra confissão de fé. E a verdade, meus irmãos, para a gente quebrar todos os paradigmas e preconceitos nessa noite, é que quando a gente fala sobre confissão, nós achamos que talvez seja algo que pertence à tradição da igreja, que alguém inventou isso, mas mal conseguimos perceber que, na verdade, isso está no centro, não somente da nossa fé presbiteriana e reformada, mas isso está no centro da afirmação de fé de um crente. De um crente. E para a gente poder falar de confessionalidade,
fora. A gente precisa olhar para as Escrituras e ver o que o apóstolo Paulo desejava como apóstolo, como plantador de igreja, para os seus ouvintes, para os seus leitores. E você precisa prestar bastante atenção no que nós lemos hoje à noite. Então volta para o texto aí, tá? Deixa a Bíblia aberta. Olha só o que o apóstolo Paulo desejava para a igreja de Filipe, quando ele diz, versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. O chamado do apóstolo é para que essa igreja fosse capaz de não somente saber o evangelho, mas viver o evangelho. É quase, de fato, uma convocação, um imperativo. Ele expressa um desejo muito claro para essa igreja de que eles sejam capazes de, na vida deles, expressar em todas as áreas o evangelho de Cristo, a verdade do Senhor. E ele queria que isso fosse não somente um assunto privado da vida deles, mas de que as pessoas ao redor tomassem conhecimento, por meio da maneira como eles estão vivendo, sobre o evangelho. Olha, continua no versículo, ele fala, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, e olha o que ele diz agora, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meus irmãos, isso é muito sério, esse versículo aqui é muito forte. O apóstolo Paulo desejava ouvir de que eles estavam firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Você parou para pensar aí a quantidade de palavras e verbos só nisso que nós acabamos de ler, que expressa a ideia de unidade, de sermos capazes de fazer alguma coisa em prol de algo comum, fazendo isso juntos. Meus irmãos, é tão interessante nós lermos isso, porque hoje, quando a gente faz um mapeamento do mundão evangélico, há uma tremenda dificuldade das pessoas a fazerem coisas juntas, não é verdade? Existem muitas denominações, muitos movimentos, não é verdade? Talvez aqui alguns dos que estejam hoje à noite, aqui nem sejam desta igreja local, sejam de alguma outra igreja presbiteriana. Talvez você não seja nem presbiteriano, você seja de alguma outra denominação. Talvez você não é de igreja nenhuma, ou de alguma igreja que fala, nós não temos nome. Pronto, esse é o seu nome. Mas é verdade, hoje existe uma variedade, uma diversidade muito grande de expressões de fé. E quando Paulo fala sobre estarmos juntos, trabalhando comumente em torno de um objetivo comum, a nossa dificuldade começa justamente aí. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta. O que é a fé evangélica pela qual nós deveríamos lutar? Esse é o grande problema. Muitas vezes, vejam só, meus irmãos, eu fui líder de jovens durante muitos anos. Como líder de jovem, presidente de mocidade, presidente de UPA, a gente sempre tem aquele negócio assim, a gente tem que fazer programações de comunhão para que o povo esteja junto. Você já falou isso antes? Você já quis isso antes para o grupo de jovens da sua igreja? Eu já perdi as contas de quantas vezes a gente já fez programações, pipoca não sei o quê, vão assistir um filme, que o objetivo era estar junto. Mas nem sempre os jovens, quando estavam juntos, tinham uma resposta sobre nós estamos juntos em torno de quê? Pelo que nós estamos juntos? Pelo que nós estamos lutando? Paulo está dando o centro daquilo que deveria ser a nossa unidade. A fé evangélica. Nós devemos ser capazes de dizer o que é a fé evangélica, lutar pela fé evangélica e trabalhar em prol da fé evangélica. Mas a pergunta é, o que é a fé evangélica? Meus irmãos, duas palavrinhas, não é verdade? Fé. Quando nós falamos sobre fé, certamente você conhece o conceito de fé como confiar em Deus, depositar a sua confiança no Senhor. E sem sombra de dúvidas, essa é uma das principais definições de fé. Mas fé nas Escrituras não diz respeito somente a uma nova palavrinha, aquilo que eles confessam. Aquilo que diz respeito ao centro da sua fé, ou então o conjunto de doutrinas que compõem a sua fé. Veja que para Paulo essa fé não é qualquer fé, ele define como fé evangélica. Novamente, a palavra evangélica aqui também não diz respeito somente a, como às vezes a gente fala, na igreja evangélica ou música evangélica. O que você ouve no seu carro? Eu ouço música evangélica, que descreve apenas os determinados cantores que cantam um determinado estilo de música com determinado conteúdo. Não. Fé evangélica diz respeito à fé que tem a ver com o evangelho, com as boas novas da cruz de Cristo. Diga-me no que tu crês. Me fala aí, você disse que você crê em Deus. Quem é Deus? O que é a Bíblia? Quem é Jesus? Se você tivesse 30 segundos, o que é que você diria para essas pessoas? Você conseguiria sintetizar
o centro da sua vida, na ponta da sua língua, nos seus lábios, pronto para dizer a qualquer um o que é que você crê. Meus irmãos, é disso que nós estamos falando nessa noite. Conhecer a fé evangélica, entender a fé evangélica, tem tudo a ver com essa ideia de confessionalidade ou de confissão. Meus irmãos, é tão interessante, quando a gente afirma que os presbiterianos, historicamente, não são somente reformados, mas eles são confessionais, nós não estamos falando de algo que é uma coisa só da tradição ali dos católicos, ou alguém que, logo por preconceito e ignorância, começa a dizer, não, eu não gosto desse negócio de confissão, para mim nós não devemos ter nenhum credo, somente a Bíblia. Já ouviu gente que fala assim? Você já falou assim antes? Mas ao falar nós não devemos ter nenhum credo, somente a Bíblia, essa pessoa acabou de fazer uma afirmação na qual ela diz crer. Isso é o que ela crê. Esse é o credo dela. Credo, meus irmãos, o John Stott ele tem uma definição muito interessante quando ele vai começar a introduzir esse assunto de confessionalidade e credo. Aí, ó, conheço o reverendo Mazinho também, aquele bonitão que chegou ali agora. John Stott fala assim, desrespeitar a tradição e a teologia histórica é desrespeitar o Espírito Santo que tem ativamente iluminado a igreja em todos os séculos. Em outras palavras, quando nós olhamos para a história da igreja, para a tradição, para a nossa teologia formalmente, nós temos um conjunto de afirmações, de credos e confissões que afirmam aquilo que nós cremos. Meus irmãos, quando a gente fala sobre credos, falando aqui um pouquinho de história do confessionalismo, tá? Você já ouviu falar do credo apostólico? Ou da confissão de fé de Westminster? Ou então do catecismo de Heidelberg? Ou a confissão belga? Você já ouviu falar dessas coisas? Como é que elas surgiram? Toda vez que esses documentos surgiram, eles surgiram em momentos da história em que a igreja precisava dar resposta para situações, problemas, muitas vezes heresias e controvérsias que estavam surgindo no seu tempo e ali naquele momento, certo? Então, por exemplo, para quem gosta aí de história, mesmo que não seja só a história da igreja, mas mesmo na história que a gente estuda na escola, você enxerga os problemas que a igreja como instituição estava lidando e as teses e ideias que estavam surgindo ao longo do tempo. Por exemplo, no século IV e no século V, a igreja estava lidando com uma série de novas doutrinas ou de heresias e distorções a respeito da pessoa de Cristo e da Trindade. Você já ouviu falar de arianismo, por exemplo? Alguém já ouviu falar de arianismo aqui? O bispo Ário de Alexandria era alguém que estava justamente questionando qual era a identidade do Filho de Deus, de Jesus Cristo, se de fato ele era Deus divino encarnado, ou se ele era apenas um homem com características divinas, e de todas essas heresias que surgiram nesse período, a igreja se viu um tanto perdida, em certos momentos, para dar resposta. Então, quando nós começamos agora a ver um esforço da igreja, por meio dos seus concílios, de dar resposta, há, na verdade, uma iniciativa de falar assim, o que é que nós cremos? Olha aí, tal fulano de tal falou uma coisa sobre Jesus, outro fulano falou outra coisa sobre a Trindade, outro está falando X assunto sobre a Bíblia. E a tendência das pessoas é ficar extremamente perdidas quando elas não têm convicção do que elas creem. E só para te dar um heads up aí, só uma novidade. Isso não é novo, né? Quando a gente olha para os nossos dias e você vê o tipo de desafios que alguém como eu, quando fui estudante universitário na Universidade Nacional da Babilônia, vulga UNB, certo? Eu tinha professores que o tempo inteiro, constantemente, direta e indiretamente, estavam questionando aquilo que eu cria. Os livros que eu lia, os amigos que estavam comigo na UNB, muitos que entraram comigo sendo da mesma igreja, e os que saíram depois, nem todos estavam mais na mesma igreja. Já não eram mais de igreja. E nós estamos enfrentando nos nossos dias justamente uma série de desafios muito semelhantes àquilo que na história da igreja foi enfrentado. Hoje em dia nós temos relativismo moral, nós temos pluralismo cultural, sincretismo, quando você mistura tudo, joga tudo na panela, misticismo, essa espiritualidade pós-moderna em que todo mundo precisa ter uma espiritualidade, hedonismo, pessoas que vivem de acordo com seus impulsos e prazeres, tecnologismo, não é verdade? Vamos inventar um outro ismo aqui? Deixa eu tentar. Mídia-sociasismo.
Mídias sociais, dá para dizer que isso é uma espécie de religião e doutrina hoje em dia? Dá. Pessoas que pautam suas vidas e vivem de acordo com certas ideias que ali transitam. Hoje em dia nós temos um problema de insubmissão às autoridades, de forma geral, especialmente a autoridade das Escrituras Sagradas. Pragmatismo, aquela ideia de fazer as coisas de acordo com os resultados que elas nos dão. Tem pragmatismo evangélico, pragmatismo eclesiástico. Você tem hoje uma religião que é a religião do novo, se a gente puder dizer assim. A rejeição de coisas velhas, tudo que é velho é necessariamente ultrapassado e não tem valor para a gente. Nós precisamos do novo telefone, nova roupa. A tradição engessa o poder de Deus e a manifestação do Espírito. Eu anotei aqui, entre aspas, isso, porque eu ouvi isso uma vez de um pastor. A tradição, de novo, um pastor. A tradição engessa o poder de Deus e a manifestação do Espírito. Heresias velhas que têm agora roupagem nova, heresia que parece nova, mas já tem cara no passado, falsos evangelhos, falsos profetas. Eu te pergunto, se você virar para um evangélico, o que é que você crê? Muitos não conseguem responder. Semana retrasada, só para vocês terem uma ideia. Exemplo bem real, tá? E bem prático. Nós, como todo conselho presbiteriano, nós vamos fazer entrevistas de novos membros para receber pessoas para se tornar membro da igreja. E nessa entrevista, a gente faz perguntas sobre o que a pessoa crê. Às vezes perguntas bem básicas para a gente ter uma ideia, né? Se a pessoa veio de outra igreja presbiteriana, mais tranquilo, mas às vezes veio de outras igrejas, ou é novo convertido, e vai fazer profissão de fé, batismo, tudo aquilo. E uma das perguntas que a gente faz é: o que é o evangelho? É uma das perguntas que a gente faz para uma pessoa que vai virar um novo membro da igreja. O que é o evangelho? Meus irmãos, vocês sabiam que tem gente que é macaco velho de igreja, 30, 40 anos de ministério de igreja nas costas, e não consegue responder o que é o evangelho. Eu estou perguntando para você aí, porque daqui a pouquinho eu gostaria de perguntar para você se você sabe o que é o evangelho. Mas as respostas que a gente tem são do tipo assim: olha lá, vamos lá, vamos supor que eu sou o conselho. O que é o evangelho? Aí a pessoa responde: bom, assim, eu cresci na igreja. já deu errado, né? Eu cresci na igreja, então assim, bom, sempre fui da igreja. E aí começam as respostas do tipo assim: bom, a minha família é da igreja, eu toquei no louvor, né? Aí começa, aí você tá, mas vamos lá, fala aí mais, o que é o evangelho? Aí a pessoa: eu sempre tive na igreja, né? Meu irmão, a gente nunca teve no mundo. Meu irmão, fala o que é o evangelho, velho! As pessoas não conseguem falar que Jesus Cristo morreu por elas na cruz do Calvário para o perdão dos pecados. Eu estou falando de gente que vive a vida inteira na igreja e não consegue declarar a sua fé. Volta para a história da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, meus irmãos, em vários momentos, houve necessidade que as pessoas entendessem o que é que nós cremos. Isso aconteceu lá no início da história, século IV, V, aconteceu no período da Reforma Protestante, onde justamente a Igreja Católica ensinava uma série de dogmas, uma série de ensinos que muitas vezes não eram filtrados pelas pessoas, elas não tinham condições de entender o que estava acontecendo. Então o que acontece? Homens como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, Martin Bucer e tantos outros começam a resgatar aquilo que a Bíblia diz, veja, não somente o que a igreja como instituição diz, mas aquilo que a palavra de Deus diz que deveria ser a doutrina da igreja. Toda vez que você tem gente séria tentando resgatar a doutrina séria, você vai ver surgimento de credos e confissões. Por exemplo, o credo apostólico. Você já ouviu falar do credo apostólico? Alguém aí já ouviu falar? O credo apostólico a gente não sabe muito bem exatamente quando ele surgiu, mas é um desses principais credos da igreja. Ele fala sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito, de forma muito sucinta sobre a obra de cada um deles, fala sobre a igreja, fala sobre as afirmações de fé que nós temos. E só para te dar uma aulinha aí de credos e confissões, quando a gente geralmente fala de credos, os credos são bem curtinhos, tá? Para ficar fácil, ele é uma espécie de foto da fé, tá? Quando você fala assim, bom, o que eu creio de forma sucinta? Tira uma foto. O credo é mais ou menos isso, tá?
E os credos geralmente são mais facilmente memorizáveis ao longo da história da igreja. Muitas pessoas conhecem de cabeça o credo apostólico. Inclusive, nós temos músicas no nosso inário que você tem o próprio texto de um credo ou de uma confissão assim bem curtinha. Agora, quando a gente fala de uma confissão de fé, ela é um pouco diferente do credo. Veja, o teor dela é um pouco mais técnico, mais elucidativo e mais aplicativo. Geralmente, ela vai conter uma explanação mais detalhada e com linguajar mais técnico de fato, e com textos comprobatórios da nossa fé. Então, por exemplo, nós temos a Confissão de Fé de Westminster como parte dos padrões doutrinários da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não somente ela, então, credo, confissão, mas também o catecismo. Quantos catecismos nós temos? Alguém sabe? Pode fazer assim, ó, paz e amor, 2. Né? 2, alguém fez lá atrás. 2, joia. Catecismo maior, catecismo menor. Eles estão intimamente ligados ao texto da confissão, mas ele é um pouco menos técnico e a ênfase dele está na didática. Os catecismos têm como principal função ensinar teologia de uma maneira didática, com perguntas e respostas. Eu lembro quando eu estava no seminário, eu tive que decorar o catecismo menor de Westminster para poder fazer uma prova. Então, interessante, né? Hoje em dia você fala assim, nossa, pastor, como é que você decorou o catecismo menor? Era o que as crianças decoravam nos dias de Lutero, né? A gente hoje fica desesperado, adulto tem que decorar o catecismo maior. Queridos, perguntas, respostas, recursos para sintetizar e nos ajudar a declarar aquilo que nós cremos. E veja, meus irmãos, para a gente lembrar aqui da história, como é que foi que surgiu esse negócio de confissão de fé de Westminster? Você sabe o que estava acontecendo na Escócia e na Inglaterra em 1643? Talvez você não tenha na ponta da língua, mas eu vou te ajudar, tá? Tinha o imperador Carlos I, e ele estava levando para o seu sistema de governo um modelo episcopal. Você sabe o que é um modelo episcopal de governo? Um manda, todo mundo obedece. É mais fácil de entender assim. Ele detinha todo o poder, e todo mundo era seu subalterno. Então ele tinha muito poder nas mãos. Só que os escoceses não gostaram disso e se rebelaram. Eles assinaram um pacto chamado Pacto Nacional. E eles falaram assim, a gente não gosta desse negócio não. E aí o rei Carlos, tentando se munir nessa guerra civil ali contra os escoceses, ele convocou eleições para o parlamento. Só que ele ignorou a soberania de Deus e um Deus da providência, né? Quando foi fazer a eleição, quem foram eleitos? Os calvinistas. Olha que legal, né? Os parlamentares que foram eleitos eram puritanos da tradição calvinista. E ele achou que a coisa ia para um lado, acabou sendo um tiro pela culatra. E aí o que então essa igreja da Inglaterra decidiu fazer? Convocar, de fato, uma assembleia que pudesse estabelecer um padrão de governo para a igreja e que, de uma certa forma, também pudesse espelhar isso para a sociedade. Interessante, né? Principalmente no contexto escocês e da Inglaterra, as relações entre igreja e Estado, principalmente nos modelos de governo, sempre foram muito próximas. Então, a igreja seria um exemplo de como governar a vida social. E olha que interessante, meus irmãos, foi então convocada essa assembleia com 121 pastores daquela região, homens piedosos, homens cultos, homens que tinham verdadeiro temor do Senhor no seu coração, gente crente de verdade, certo? Mas que conhecia a palavra, que conhecia a doutrina e a teologia. Então, ali durante um período de mais ou menos 5, 6 anos, eles se reuniram numa assembleia na Abadia de Westminster. Eu tive a oportunidade de visitar lá em 2019. Uma igreja grande, bonita, e ali eles estiveram reunidos durante esse período todo. Detalhe, o primeiro ano das reuniões de Westminster foi quase que principalmente voltado para orarem juntos, lerem a palavra, terem momento de comunhão e realmente estarem em sintonia uns com os outros, afinados uns com os outros. Imagina, esse bando pastor de lugares diferentes, a gente não se conhece. O que nós precisamos, em primeiro lugar, fazer? Afinar nossos corações, afinar nosso entendimento. E aí você, claro, eu não vou contar toda a história das sessões, mas ali durante esse período eles estiveram estudando juntos a palavra grego, hebraico, aramaico, olhando para os comentaristas históricos, conversando em várias sessões, da onde surgiram os vários capítulos da Confissão de Fé de Westminster. E durante aquele período, aqueles homens estiveram gerando um dos documentos mais belos, e eu, sem medo de dizer, tá? Um dos documentos mais preciosos da tradição protestante que nós temos. Não só presbiteriana, mas protestante. É claro, meus irmãos,
que nós não estamos dizendo, e já já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, de que a confissão de fé de Westminster é a Bíblia, tá? Não, não é isso. Mas eles estavam buscando exprimir exatamente o que a palavra de Deus diz sobre a verdade do Senhor, suas principais doutrinas, seus principais campos. Nós louvamos ao Senhor pelo surgimento dessa confissão. É claro que, infelizmente, para quem conhece um pouquinho de história aí, o rei Carlos II, que veio depois do rei Carlos I, restaurou o sistema episcopal dentro do governo, acabou expulsando mais de 2.000 pastores presbiterianos das suas igrejas, junto com as suas famílias. Foi uma grande perseguição contra presbiterianos e puritanos, mas graças a Deus, e olha que coisa interessante, o DNA missionário reformado estava no coração de muitos desses pastores. E quando eles saíram das suas igrejas, das suas cidades, para outros lugares da Europa e do mundo, levaram consigo a palavra de Deus e os documentos, os padrões de fé. Então, depois chegou lá nos Estados Unidos, dos Estados Unidos veio para o Brasil, e aqui estamos nós, 500 e pouquinhos anos depois, falando sobre um documento de enorme valor para presbiterianos. Meus irmãos, esse assunto ele é muito importante. E eu quero, já que caminhando já para o final, para a segunda parte pelo menos, né? Porque fala final assim, o povo acha que eu estou acabando, eu só tenho mais 2 horas. Mas eu quero dizer para você por que confessionalismo é uma coisa tão importante para nós, dentro da tradição reformada. Eu quero dar quatro áreas bem rápidas para você, por que nós precisamos entender confessionalismo para então entendermos como termos afinidade uns com os outros. Primeiro, por causa do valor educacional dessas coisas. Primeira coisa, tá? Valor educacional. Quando nós temos confissões, nós somos capazes de transmitir e ensinar à igreja os fundamentos históricos e teológicos daquilo que nós cremos. Educação é a maneira pela qual nós somos ensinados. O nosso Deus é um Deus que nos educa. Se vocês têm Bíblia aí, vamos lá, dá uma olhadinha aí em Provérbios capítulo 22. Provérbios 22, versículo 28. Enquanto você vai abrindo, você vai lembrando que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. A busca de sabedoria, a busca de viver uma vida habilidosa debaixo do sol deste mundo. E nessa literatura de sabedoria, a gente precisa também lembrar que o livro de Provérbios, a forma como ele foi escrito, é em grande parte uma conversa entre um pai sábio tentando dar sabedoria para o seu filho. Várias porções de Provérbios, veja, a gente precisa lembrar disso, tá? Provérbios tem um caráter familiar muito forte. É um livro de sabedoria escrito em relacionamento. E esse pai agora está tentando ensinar para o filho como viver uma vida habilidosa, na habilidade de Deus, no temor de Deus. E no versículo 28 do capítulo 22, nós lemos: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Por que um pai escreveria uma coisa dessa para o seu filho? Porque pais que vivem nesse mundo e sabem que seus filhos são pequenos pecadores totalmente depravados, eles sabem que crianças têm uma tendência muito grande de tentar inovar, de remover aquilo que foi feito no passado como se não tivesse nenhum valor. É só você dar uma olhadinha para a forma como a nossa sociedade trata os seus idosos e os seus mais velhos. Não é verdade? A tendência de descartar. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, uma coisa que me chocava, tinha um supermercado lá perto da minha casa, acho que o Emílio já foi no Walmart de Clinton. Aí tinha lá um senhorzinho de idade. Ele sempre estava com o sininho dele. Tling, 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 tling. E me chocava ver aquele senhorzinho de idade na porta do supermercado recebendo todo mundo. Porque aqui no Brasil, toda vez que eu ia no supermercado, o pessoal do caixa era novinho. Todo mundo é novo, né? E aí um dia eu tomei coragem, eu sempre passava por ele. Aí comecei a puxar papo com ele e perguntei a idade dele. Ele falou assim, bom, eu tenho 95 anos de idade. Falei, você não está aposentado? Falou, e foi isso que ele me respondeu. Ele falou, por que eu iria me aposentar se estando aqui na porta eu tenho a oportunidade de ensinar os mais jovens como viver a vida? Falei, toma, foi perguntar? Para quê? Falei, cara, que coisa fantástica. Uma sociedade que dá oportunidade para um senhor de idade estar na porta recebendo pessoas, mostrando a sabedoria da vida, acolhendo e deixando a experiência deles de supermercado muito mais agradável. Não remover marcos antigos é fundamental, porque a nossa fé é construída em marcos antigos. Ou você acha que você chegou aqui porque você inventou a roda, você inventou o evangelho?
Você se esqueceu que antes de você veio Adão, Moisés, Davi, Samuel, veio o povo que saiu do Egito, depois entrou na Babilônia, depois saiu da Babilônia. Existe toda uma linhagem de homens e mulheres da fé que pagaram com o preço das suas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje. Não remova os marcos antigos. Deus tem nos ensinado por meio daqueles que vêm antes de nós. Eles vão sedimentando, cimentando a doutrina que nós precisamos crer. É assim que Deus faz. Pastor Hermes Maia, ele disse o seguinte em um dos seus livros: todos os cristãos devem conhecer a sua fé, sabendo no que creem e por que creem. E para que isso aconteça, nós precisamos daqueles que vieram antes de nós. Como um filho que pergunta: papai, por que nós vamos para a igreja? Uma vez eu perguntei isso para meu pai: papai, por que a gente vai para a igreja? Papai, por que tem pastor na igreja? Papai, o que é a Bíblia? Os nossos pais sempre vão nos ensinando aquilo que nós precisamos. Então tem uma função educacional, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, confessionalismo é importante porque tem uma função declaratória. Declaratória. Está bem próximo de educacional. Nós precisamos afirmar com coragem aquilo que cremos, buscando a pureza da doutrina. Meus irmãos, hoje as pessoas afirmam muitas coisas, não é verdade? A Bíblia afirma muitas coisas. E dentro da própria Bíblia, presta atenção nisso, existem muitas confissões de fé, muitas declarações de fé. Para quem acha que só tem fora da Bíblia, tem várias. Por exemplo, Deuteronômio 6:4, uma das mais famosas. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu quase consigo imaginar Moisés na frente dos segunda geração de israelitas ali nas planícies de Moabe, falando: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Os adultos estão ouvindo aquilo e falam: chegar em casa eu tenho que falar isso para minha mulher, tenho que falar isso para os meus filhos, tenho que passar isso de geração em geração. Efésios 4:5-6, falando de afinidade: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso é uma confissão de fé. Isso é uma afirmação de fé. 1 Coríntios 8:6, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Outra confissão de fé, outra afirmação. Um dos que eu gosto bastante, 1 Timóteo 3,16, tem até uma música dessa. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso aqui dá até para decorar, gente. Você devia fazer esse exercício hoje. Você vai para cá, você vai decorar isso aqui, tá? Amanhã, Mazinho vai dar bombom, sonho de valsa, para quem vier aqui na frente e falar 1 Timóteo 3,16 de cor. Viu, Mazinho? Traz aí uns dois, porque ninguém vai decorar, não. Tá? Viu? Provoquei para ver como é que vocês vão ficar aí. 1 Coríntios 15:3-7, outro que é super valioso. Presta atenção, olha só. Paulo falando para os coríntios. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ele está afirmando, olha, Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, nós cremos nisso, a nossa fé depende disso, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, você entendeu? Meus irmãos, tem tanta gente declarando, gritando em voz alta um monte de coisa hoje em dia, né? Tem grito de torcida. Todo mundo aqui estava aí quarta-feira no jogo do Flamengo falando: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não é o que a gente faz? As pessoas, não, você nunca fez isso não? Você devia, faz bem para você. O André está falando assim, não. As pessoas declaram gritos de guerra, de torcida, as pessoas batem no peito nas mídias sociais para falar as coisas que elas creem, mas os crentes não têm coragem de falar o que eles creem. Eles não têm coragem nem de dizer e não têm capacidade de sintetizar essas questões. Eu pergunto para você, você bate no peito, você tem medo de virar no Facebook e falar assim, glória a Deus, aleluia? Sabe o que eu estou falando? Alguém sabe o que eu estou falando? Tem um bote aí, né? Tem uma teoria da conspiração aí que o povo não está deixando a gente falar glória a Deus, aleluia. Enquanto está só no Facebook, está fácil, viu? Está fácil. Cuidado que o cerco está apertando. E se você não tem coragem de falar isso agora, eu pergunto se você vai ter coragem de falar isso daqui a alguns dias. Porque tem ficado difícil, em certos sentidos. Nós precisamos ter coragem. Terceiro ponto, penúltimo, tá? Terceiro ponto, é educacional.
sermos confessionais, é declaratório, mas é também apologético. Você já ouviu essa palavra antes? Apologético? Apologético, meus irmãos, é aquela capacidade de nós defendermos e afirmarmos a nossa fé perante os questionamentos do mundo, perante os ataques de um mundo incrédulo e de várias heresias e de várias ideias. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, disse: nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você está pronto para dar razão da esperança? Para ter esperança, tem que conhecer a esperança que é Cristo. Para conhecer a Cristo, precisa conhecer a palavra de Cristo. Eu lembro uma vez que eu estava vendo, eu vi num livro e depois fiquei feliz que o pessoal do Voltemos ao Evangelho, anos depois, pegaram uma imagem que eu já tinha visto antes, na época do seminário. Tem muita gente que fala assim, eu creio na Bíblia e isso é suficiente. Tá? Só que se você for na sociedade, tem um monte de gente que diz que crê na Bíblia. Certo? Só que quando você diz o seu crer na Bíblia e o crer na Bíblia deles, é um pouquinho diferente, não é verdade? Eu creio na Bíblia também. Eu creio em Deus também. Todo mundo é filho de Deus. Já ouviu isso antes? Todo mundo é filho de Deus. Só que quando ele que diz crer na Bíblia começa a questionar o que você crê na Bíblia, você não consegue defender o que você crê na Bíblia perante os questionamentos dele. Por exemplo, a Bíblia tem erros. Você vai falar que a Bíblia não tem erro? É a pessoa do mundo questionando, tá? Você vai falar aí que isso aí que está escrito teve o seu valor no passado, mas hoje nós precisamos, na verdade, de uma nova revelação, como um suposto bispo, um suposto apóstolo de uma suposta igreja falou aí recentemente. Certo? Nós precisamos de uma nova revelação. Ele teve coragem de pegar a Bíblia, fechar a Bíblia, jogar no chão e falar assim, isso aqui foi muito bom nos dias dos apóstolos, mas no século 21 Deus está me mostrando, e o povão na igreja, aleluia, glória a Deus. Aí não dá para falar aleluia, glória a Deus. Está errado. O que é que você faz quando o seu professor começa a questionar você usando o deísmo dele? O deísmo. A ideia de que Deus criou o mundo, mas deu corda no mundo, caiu fora, agora o mundo só vive pelas suas leis naturais. O que é que você responde? Ou quando alguém vira para você e fala assim, não, na verdade, nós todos sabemos que a Bíblia tem uma fábula de Gênesis, uma fábula histórica aí de um tal de Adão, de tal de Eva, mas todos nós não sabemos sabemos que não é assim, é girino, é evolução. E aí, como é que você faz? Mas eu estou te falando, eu tenho certeza. Nós temos provas científicas. E as provas científicas? Você é capaz de defender a sua fé perante os ataques do mundo? Eu te pergunto, crente, hoje à noite. E você não percebe o tanto que nós precisamos da confissão de fé. O quadro que eu vi era justamente esse. Eu comecei a falar dele e não falei mais, né? O quadro é assim. Quando nós dizemos que só temos a Bíblia e nenhuma confissão, qualquer livre interpretação das Escrituras sai à torto e à direita. Tudo é válido. Porque só depende de como você se sente em relação à Bíblia. Isso é o que muitas pessoas fazem. Mas quando você tem credos e confissões, você tem duas balizas, duas paredes. Bíblia como fundamento, e ela somente como fundamento de fé, mas agora você tem duas paredes que fazem com que toda a interpretação seja direcionada, segura, saudável. Novamente, os credos e confissões não substituem a Bíblia, mas eles fazem parte de uma longa tradição de interpretação das Escrituras de homens mais crentes, mais inteligentes e mais piedosos que eu e você que vieram antes de nós. Por isso que quando nós falamos sobre confessionalismo, significa que a gente não está inventando nada de novo. Nós estamos nos ombros dos gigantes que vieram antes de nós. Igual hoje, quando eu peguei assim o Daniel e a Melissa, botei os dois no meu ombro, quase morri. Botei os dois no meu ombro. Mas como é que eles não caem? Porque tem um gigante embaixo, né? Queridos, a gente não é nada, mas os gigantes, homens de Deus, pelos quais nós somos imensamente abençoados hoje na tradição, na hermenêutica, na interpretação das Escrituras, eles são essenciais para que nós possamos pregar a palavra de Deus com fidelidade. Eles estudaram o grego, estudaram o hebraico, estudaram os pais da igreja, e assim a nossa interpretação fica mais segura. Meus irmãos, veja, e aqui eu fecho. Valor educacional, valor declaratório, valor apologético, mas em último lugar, um valor litúrgico. As confissões são extremamente importantes para a nossa vida como igreja, porque ela consolida a identidade do nosso culto a Deus. E é aqui que eu faço a ponte com o que eu comecei. Por que nós lemos confissões no culto? Porque elas solidificam o que nós cremos. Elas nos lembram o porquê de uma liturgia, elas nos lembram qual é o centro de uma liturgia, elas nos apontam
para a verdade de Deus. Meus irmãos, ao longo da história da igreja, o culto sempre foi o momento em que o povo afirma o que crê. Quer ver? Vamos supor que você é de uma igreja, que vocês não leem a confissão de fé no culto. Eu posso assumir que pode ser o caso de muitas igrejas, não tem problema, tá? Vamos supor que você não lê a confissão de fé de Westminster. Mas na hora que uma pessoa vai ser batizada e fazer sua pública profissão de fé, o que ela faz? Antes de receber a aguinha na cabeça, o adulto lá. Na cabeça, né, gente? O que ele faz? Ele publicamente, de acordo com algumas perguntas que o pastor faz, ele confirma aquilo que ele crê. E só para você saber, se ele está confirmando na frente da igreja o que ele crê, é porque antes, lá na sala do conselho, ou na caminhada dele com os catecúmenos, ele já vem falando para as pessoas o que ele crê. Ele já foi investigado, ele já foi explorado, porque nós não podemos ter falsos membros na igreja, mas devemos fazer a melhor triagem que a gente pode com crentes, ter crente na igreja. Eu lembro uma vez que o Mazinho me mostrou o questionário de novos membros aí da igreja. Estou querendo de novo, viu, Mazinho? Me passa lá depois, tinha umas ideias legais lá. O adulto que é batizado, ele faz a sua pública profissão de fé. Ih, pastor, então lascou para as crianças, né? Ou não? Quando a criança vai ser batizada, quem é que responde por ela, meus irmãos? Os pais. Os pais têm uma responsabilidade perante o Senhor, perante a igreja, de publicamente professar e confirmar a sua fé em nome dos seus filhos, garantindo de que eles vão receber a sã doutrina, serão trazidos à casa do Senhor, vai ler a Bíblia com eles todos os dias, vai orar com eles todos os dias, vai disciplinar eles na disciplina do Senhor. Confessionalismo, meus irmãos. Isso é importantíssimo. Na hora da ceia, na tradição da igreja, a igreja declarava a sua fé por meio de hinos, de orações, de exclamações devocionais. O culto inteiro deve ser uma confirmação da nossa fé. Por isso, eu digo para você sem medo, não é errado nós lermos credos, confissões no culto público a Deus. Pelo contrário, nós deveríamos fazer isso mais como uma forma de memorização, de internalização, de fixar. Eu, durante um período, participei de uma igreja nos Estados Unidos, que eles faziam uma gincana bíblica daquelas que são super legais. Só que eles usavam os catecismos. Eles mandavam as crianças decorar os versículos, elas tinham também que decorar as perguntas do catecismo menor, faziam a gincana bíblica, e detalhe, tinha que decorar a pergunta do catecismo menor com as referências bíblicas dos textos da Bíblia que eram usados para a pergunta do catecismo menor. Quem conseguisse falar ganhava o prêmio, a estrelinha, aquela coisa toda. Mas era muito legal ver as crianças chegando na sala de escola dominical e antes mesmo de nós começarmos a aula, o professor abrir, quem é que vai falar? E a pergunta do catecismo hoje, quem vai falar o versículo? Isso era muito bom, meus irmãos. Meus irmãos, para fechar aqui, últimos pontos. Quais são os riscos de nós sermos confessionais? Só para responder. Todo mundo deve estar se fazendo essas perguntas. Pastor, será que nós temos um risco, muitas vezes, de ir além das Escrituras? A gente tem esse risco. Confissão só vale a pena se nós nos lembrarmos que elas não estão acima das Escrituras e nem em pé de igualdade com as Escrituras. Lembre disso. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, o valor das confissões, elas estão sujeitas às Escrituras sagradas. Ou seja, elas são passíveis de erros e são passíveis de conserto, passíveis de emendas confessionais. O Philip Schaff fala o seguinte: as confissões tratam-se apenas de um sumário dos artigos essenciais da fé cristã. Elas pressupõem fé, mas não geram fé. A única coisa que gera fé é a palavra de Deus. Por isso que a gente não fica pregando em confissão. No culto a Deus, a gente não abre a confissão de fé de Westminster e fala, vamos pregar na confissão. Não, a gente prega a Bíblia. E a gente pode até usar a confissão como um recurso didático para confirmar aquilo que a Bíblia já diz. Se a confissão não confirma o que a Bíblia diz, ela não deve ser utilizada. E ela pode ser revisada. Pastor, será que nos riscos de nós sermos confessionais, nós podemos ser acusados de algumas etiquetas? Acusado de ser fundamentalista. Ali, o fundamentalista. Fica usando a confissão de fé de Westminster. Olha o radical. Olha o neopuritano. Já ouviu isso antes? Meus irmãos, infelizmente essas acusações podem existir, mas elas são infundadas. Eu estranho particularmente quando uma pessoa se diz presbiteriano e ela não abraça a confissão de fé de Westminster. Sabe por quê? Porque um dia ela fez um voto de membresia dizendo que ela se sujeitava à liderança dessa igreja local e aos documentos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ser membro de uma igreja presbiteriana é ser confessional. A gente não precisa
convencer ninguém disso. Então, meus irmãos, não fiquem presos a esses temas bobinhos de neopuritanismo. Veja, eu não estou falando que neopuritanismo não exista, existe, é um problema. Legalismo reformado não deveria ter espaço dentro da igreja. Quando o cara fala assim, olha, o culto na minha igreja é muito melhor do que o seu culto, você está em pecado. Ou quando a pessoa vira e fala assim, olha, na minha igreja a gente só canta salmos. E na sua igreja, se você não está cantando só salmos, você está em profundo pecado contra o Senhor. Isso é neopuritanismo, isso é pecado, isso é condenável, tá, meus irmãos? Na minha igreja a gente bate palma, a gente não bate palma, na sua igreja bate palma. Condenável. Isso é legalismo reformado, isso não deveria ter espaço entre a gente. Arrogância. Mas ser confessional, meus irmãos, antes de tudo deve ser bíblico. Em segundo lugar, é não temer a tradição presbiteriana que nós temos, que ela é tão boa. Em último lugar, meus irmãos, nós precisamos lembrar que as confissões elas não são exaustivas. Elas não são exaustivas. Você não vai encontrar todos os possíveis temas doutrinários dentro da confissão. E nem é o objetivo dela ser exaustivo, falar, tudo que você vai conhecer sobre Deus está na confissão. Não é verdade. Tudo que você vai conhecer sobre Deus está na palavra de Deus. Então o objetivo da confissão não é exaurir, mas é estimular o seu crescimento espiritual. Novamente, não é travar o seu crescimento, é estimular o seu crescimento. Sabe o que eu faço lá em casa para estimular o meu crescimento espiritual com a Confissão de Fé de Westminster? Eu abro a palavra de Deus, eu estudo ela, e aí eu vou lá no final da Confissão de Fé de Westminster e ela tem uma referência cruzada, mostrando todos os textos da Bíblia com sua referência cruzada para dentro das confissões. Então eu vou lá, leio a Bíblia, faço minha devocional, depois eu vou lá na confissão e eu vejo como ela confirma ou não aquilo que está escrito na Bíblia. Gente, é uma bênção. É muito legal isso. E assim eu faço isso para mim, faço com a minha esposa, eu preparo o sermão assim. Quantas vezes eu já usei trechos da confissão em sermão e falo assim, cara, eu não poderia dizer melhor do que isso, é exatamente isso que a Bíblia diz. O texto da confissão expressa muito bem. Então, meus irmãos, o valor é um valor didático para a gente. Use a confissão para estudar a Bíblia, use a confissão para ensinar outras pessoas, tá? Use a confissão para evangelizar e para fazer aconselhamento bíblico. Quantas vezes eu já virei para a pessoa e perguntei assim, você sabe o que é santificação? Aí a pessoa, não sei. Você sabe o que é justificação? Deixa eu te mostrar um negocinho aqui. Aí eu vou lá na confissão. Eu mostro, olha que legal. Olha como a confissão fala. Ela fala assim porque ela está baseada no texto de Romanos capítulo 5, que ela está baseada em Efésios capítulo 3. Meus irmãos, use como uma ferramenta abençoadora. Não tenha vergonha de ser confessional. E eu posso dizer um segredinho para vocês? Se nós formos confessionais, isso vai aumentar tremendamente a nossa afinidade uns com os outros. Nós seremos capazes de realmente lutar juntos pela fé evangélica, afirmando aquilo que a palavra de Deus diz. Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus junto ali e a confissão como uma ferramenta muito boa para o nosso crescimento espiritual e para a vida prática da igreja. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque nessa noite podemos estudar sobre esse tema da confessionalidade, ainda que aqui de uma forma comprimida, de uma forma mais rápida, mas que nós possamos continuar estudando este assunto, Senhor, para que estejamos sempre prontos para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós, que nós façamos isso com convicção, com alegria, não tendo medo de usar esses recursos, pelo contrário, vendo a tamanha benevolência de Deus em nos tornar herdeiros de uma tradição boa, não impecável, mas uma tradição muito boa, Senhor, que nos ajuda hoje, no dia em que vivemos, a dar resposta, a dar razão, a oferecer o evangelho da graça àqueles que realmente carecem ao nosso redor, inclusive a nós mesmos. Ajuda-nos na nossa igreja, na nossa vida de estudos, de discipulado, de escola dominical, a fazermos bom uso dessa ferramenta para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, André.